Oi, hoje eu vou mostrar como que foi que eu transformei uma monstera, que quando eu comprei só tinha essa folhinha aqui, e hoje ela tá desse tamanho, com várias folhas super bonitas. Então eu vou falar sobre o substrato que eu usei nela, como eu faço a adubação, e o suporte para o caule, já que ela é uma planta trepadeira, e o principal para quem mora em ambiente fechado, tipo apartamento, quem quer colocar ela num ambiente fechado, que é uma iluminação artificial. Bom, gente, então essa aqui é a Monstera deliciosa, também conhecida como costela de Adão e outros nomes pelo Brasil afora. Vocês estão vendo aí que a minha tá com alguns enfeitezinhos de Natal, né? E antes de mostrar como é que eu fiz todas os aparatos aqui para ela subir e a iluminação, vou falar algumas informações sobre como cultivar a monstera. E a costela de Adão, ela é originária do México, então é um país quente, apesar de ser América do Norte, o México ele é um país assim bastante que tem regiões desérticas, muitas regiões litorâneas também. Então essa é uma planta que gosta no geral de climas quentes, tanto que em temperaturas assim abaixo de 10 graus ela já para de crescer e geadas matam ela. Então o crescimento dela é principalmente durante a primavera e verão. E na natureza ela pode chegar a até 200 metros de altura. Eu peguei essa informação da internet. Eu já vi assim na rua monsteras bem grandes. Claro que nunca vi uma de 200 metros, mas se você vê assim algumas em costa de prédio, você vai ver que tem umas que ficam bem grandonas. Mas dentro de casas, de apartamentos, escritórios, onde o pessoal às vezes usa, elas podem chegar até 2 ou 3 metros, desde que tenha uma iluminação adequada, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco nesse vídeo, como pode ser feita essa iluminação, se aí na sua casa, no seu apartamento, no lugar onde você quer colocar a monstera, não bate sol o suficiente. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui, é o cibite, é um passarinho que vem beber água doce aqui na minha varanda. Então, você pode colocar ela num ambiente que não tem muita iluminação, desde que você use um recurso, que foi o que eu usei aqui no meu apartamento, apesar daqui ser bastante iluminado até. Mas eu coloquei ela aqui e eu vi que ela não estava crescendo, as folhas não estavam ficando muito grandes, né? Então, por exemplo, essa daqui, ó, é uma folha que foi uma das primeiras que nasceram. Ó, você pode ver aqui pelo tamanho da palma comparado com a minha, né, da folha comparado com o tamanho da minha mão, que ela não é tão grande assim, é meio que uma mini folha. E aí se você for ver já as folhas que crescem agora, ó, elas são bem maiores, né? São quase o dobro dessas primeiras. Então eu vi que ela não estava recebendo luz suficiente aqui, então eu tive que fazer um ajuste para melhorar o crescimento dela, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a monstera, ela, além dessas folhas bonitas, né, com esse formato de coração, esse verde vivo, ela também dá um fruto que tem um formato assim parecido com uma banana ou uma espiga de milho. E ele é um fruto comestível, tanto que por isso que o nome dela é Monstera deliciosa, porque esse fruto dizem que é muito gostoso, parece que o aroma dele lembra banana ou abacaxi. E só que tem que tomar um cuidado, porque se você comer esse fruto antes dele estar totalmente maduro, ele é venenoso. E o amadurecimento dele leva aí cerca de 1 ano, então demora bastante tempo. E outra coisa interessante também da monstera é que ela tem tanto a parte masculina quanto feminina na flor dela. Então ela vai dar o fruto lá, mesmo se você não tiver uma outra planta aí para germiná-la. Ela meio que faz a germinação ali sozinha, vamos dizer assim. Bom, a adubação recomendada para ela é o NPK 10-10-10, só que eu não uso ele aqui. Aqui em casa eu uso o Bokashi, na verdade, que é um adubo mais natural, né? Ele é feito aí a partir de torta de mamona, enfim, alguns substratos vegetais, assim. Só que você tem que tomar um cuidado tanto com o NPK quanto com o Bokashi, que é não colocar em excesso, porque ambos podem causar queimaduras à folha da planta. Inclusive, eu acho que eu tenho uma folha aqui, que ela tá até com uma queimadurazinha aqui, que eu acho que foi excesso de
de adubo. Então você tem que tomar cuidado na hora de colocar o adubo para não colocar em excesso e não colocar o adubo muito perto ali do caule da planta, né? Ali onde estão saindo as raízes. Então coloca sempre mais na borda do vaso, que é para dar tempo desse adubo se diluir na terra e não chegar com tanta força nas raízes, que isso pode queimar a sua planta, pode machucar ela. E aí você vai fazer essa adubação uma vez por mês. Só que no inverno você não precisa fazer uma vez por mês. Você pode fazer aí um mês sim, um mês não, né? Tem gente que faz só uma vez durante o inverno todo, porque no inverno, com as temperaturas mais baixas, ela para de crescer. Então ela não precisa de tanta adubação. Então aí você vai só ter esse cuidado com a adubação e manter o solo sempre úmido. Bom, então esse daqui é o vaso que está a minha monstera. Vocês estão vendo aqui um vaso grande, né? Ele tem acho que uns 4 palmos de altura. 2, 3, quase 4 palmos. Vocês estão vendo aqui a minha porta super customizada, rústica. E aí, esse vaso, você tem que colocar algumas pedrinhas aqui embaixo, né? Uns 3 dedos pode ser argila expandida, areia, ou e coberta com aquela manta de drenagem, para fazer uma camada de drenagem aqui embaixo, para que, se ficar excesso de água aqui embaixo, as raízes da planta não fiquem em contato com essa água e acabe apodrecendo. Então aí você vai fazer essa camada de drenagem e depois colocar o substrato até em cima, que é um substrato, pode ser um substrato orgânico, de boa qualidade, né? E aí aqui tá a minha monstera, né, plantada, e tem também uma outra amiguinha dela aqui, uma outra plantinha que está no mesmo vaso. E aí vocês veem aqui o caule dela, né, saindo, e essa daqui que eu tinha falado para vocês, que foi a folha que ela veio da loja. Então, tanto que vocês estão vendo que ela tá uma folha mais velhinha, tem umas partezinhas meio comidas, rachada, né? Então essa foi a folha que ela veio da loja. E aí depois que ela chegou aqui, ela começou a dar outras folhas, né? Então vou pôr até minha mão aqui por trás para vocês verem o tamanho. Essa aqui foi a folha que ela veio, que era uma folha grande. E aí, quando ela chegou aqui, ela deu essa folhinha, que aí vocês já veem que ela é uma folha menor, o tamanho da minha mão só. E aí depois deu essa folha aqui também, que é uma folha pequena, pro tamanho que as folhas da monstera são geralmente, né? Aqui, essas são folhas pequenas, tá vendo? Então uma folha pequena também. E essa daqui também, uma folha pequena. E aí, então, eu decidi melhorar a iluminação dela, porque eu vi que ela estava dando umas folhas muito pequenas. E aí, depois que eu melhorei a iluminação, ó, começou a dar umas folhas maiores, tá vendo? Deu até essa daqui que parece realmente um coração. Um lado não tem os rasgos, né, característicos da folha. E aí começou a dar folhas maiores, tá vendo? Bem grandona. Que é o característico dessa planta. Claro que ela não vai dar uma folha gigantesca, como ela normalmente dá na natureza. Mas ela deu umas folhas maiores. E ela não para de soltar folha, inclusive, né? Tá vendo aqui que já tem uma outra nova aqui, ó. Então, a cada mês, a cada 2 meses, ela solta uma folhinha nova. Tá vendo? Bom, então, uma coisa que tem que se preocupar com a monstera é o apoio dela, porque ela é uma trepadeira, na natureza ela vai subir numa árvore, numa parede, né, por exemplo. Então aqui eu coloquei esse pedaço de bambu, enrolei com sisal para fazer um acabamento, e aí eu vou prendendo ela aqui, com umas cordinhas, uns barbantes. E aí, claro que ela vai soltando também as raízes dela, querendo se fixar na parede. Aqui ela não consegue se fixar nessa parede por causa da tinta. Ela acaba não conseguindo fixar a raiz na tinta. Então a raiz ela sai, mas fica soltinha aqui. Então eu tô até pensando em comprar um xaxim ou alguma coisa para pôr aqui na parede, para que essas raízes possam ir se fixando também. Bom, a parte de estrutura e terra é essa. Agora vem a parte que eu tinha falado, que é o principal para quem mora num ambiente com não muito boa iluminação, que é uma iluminação artificial. Qual foi a solução que eu achei aqui em casa? Então, como eu disse, apesar daqui ter bastante luz, a varanda daqui de casa é bem aqui na frente, né? E no verão bate até sol direto aqui. Mas isso não estava sendo suficiente para a monstera.
Então eu comprei no Mercado Livre essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada que é chamada de grow lamp, que significa uma lâmpada para crescimento, assim, traduzindo literalmente. E ela é uma lâmpada, então, específica para você colocar assim em cima das suas plantas, para você fazer cultivo de plantas indoor, né? Para fazer cultivo de plantas dentro de casa. Porque ela é uma lâmpada que ela vai ter vários LEDs, cada um com uma cor, para atender a todas as necessidades de luz que a lâmpada tem. Que a planta tem. Então ele tem LED azul, LED vermelho, LED branco, LED ultravioleta, LED infravermelho. Então todos aí os espectros, né, de cor que a planta precisa para se desenvolver bem, né? Então deixa eu soltar aqui um pouquinho para vocês verem como que é essa lâmpada. Ó. Agora que diminuiu o brilho, vai dar para ver melhor. Ó. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. A lâmpada é assim, tá vendo? E tem vários LEDzinhos. Cada LED desse é de uma cor. A maioria é azul e vermelho, que são as cores que a planta precisa mais. Mas também tem o ultravioleta e o infravermelho, como eu tinha falado. Cada cor vai ser responsável por uma característica aí do crescimento da planta. Então, se eu não estou enganado, por exemplo, o LED, a luz vermelha, vai ser aí mais responsável pela questão da floração. O LED azul vai ser responsável pelo crescimento, né, das folhas, né, o crescimento vegetativo em si. E também os outros espectros vão ter cada um papel aí, né? Bom, então eu comprei essa lâmpada no Mercado Livre. Não foi muito caro, não lembro agora quanto eu paguei. Mas se você procurar na internet, não precisa ser necessariamente no Mercado Livre, por LED Grow ou Grow Lamp, você vai achar essa e outros modelos também. Tá? Essa daqui ela é 110 volts, 28 watts de potência. Então aí eu coloquei ela aqui nessa luminariazinha de jardim, né? É aquelas luminariazinhas que você coloca no seu jardim, enfia na terra, né? Prende ela no chão. E aí ela fica aqui apontada para as folhas da monstera. Tá vendo? Fica apontada para as folhas da planta. E aí a folha que pega mais, tem umas folhas que pegam mais luz, outras pegam menos. Tanto que essas mais lá para baixo, que estão mais longe da lâmpada, aquela lá embaixo, ó, ela nem está mais virada em direção à lâmpada, ela já está virada para frente, que é de onde vem a luz do sol mesmo, porque lá embaixo já não está chegando tanta luz, está ficando mais retida aqui em cima, né? Mas está sendo suficiente, tanto que ela está soltando folhinhas novas, né? E aí, vocês estão vendo aqui agora onde que eu ligo aquela lâmpada. Eu ligo ela nessa caixinha aqui, que é uma caixinha que eu fiz, tá? Que ela é um controlador Wi-Fi, ou seja, essa lâmpada ela liga e desliga pelo Wi-Fi. Então tem um aplicativo no meu celular que quando eu quero ligar essa lâmpada eu ligo, quando eu quero desligar eu desligo. E ele tem uma função muito boa também, que é poder programar a lâmpada de ligar ou desligar. Então, por exemplo, eu programei ela para ligar às 8 da manhã e desligar às 4 da tarde. Então eu não preciso ficar me preocupando, me lembrando de ligar a lâmpada para a planta. É isso, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal. Se você tiver dúvidas de onde encontrar essa lâmpada ou qualquer outra dúvida relacionada à planta que eu mostrei aqui, deixa aí nos comentários. E eu pretendo fazer também algum vídeo sobre como eu montei essa caixinha para ligar e desligar a lâmpada pelo Wi-Fi. Então continua me acompanhando aqui. E em breve eu vou mostrar mais plantas aqui do meu apartamento, porque eu tenho bastante. Então pretendo fazer um tour pelas plantas também e depois fazer também um vídeo sobre cada uma delas.